Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é um dia escolhido do Brasil, de Portugal, seja de qual parte do mundo você estiver. Tudo bem com vocês? Hoje eu proponho um desafio para todos. Eu duvido que alguém consegue chegar até o final desse vídeo sem ficar com água na boca. Preparados? Então, valendo! Uma das coisas que eu mais gosto em se tratando de acompanhar uma franquia é o acúmulo de carga cultural que a gente adquire com o passar do tempo. Não, eu não sou daquele tipo de pessoa aficionada pelo Japão e nem nada do tipo. Eu não saio por aí gritando Itadakimasu, cumprimentando com o Ohayou ou me desculpando com o Gomenasai. Não é desse tipo de conhecimento cultural que estou falando. Mas, quando você acompanha uma franquia por algum tempo, assim como eu acompanho Digimon, você acaba se vendo obrigado a conhecer a sua cultura de origem para entender alguns contextos. Como, por exemplo, uma brincadeira envolvendo o mochi, preferido de cada Digi escolhido para o Dia das Crianças, que saiu no mês passado em uma revista japonesa. A publicação trouxe uma lista com os motes preferidos de 5 garotos, e algumas mini-histórias mostrando situações engraçadas envolvendo os Digi escolhidos e os motes que eles escolheram para comer no Dia das Crianças. Se você é um leigo em cultura japonesa, com certeza deve estar se perguntando o que diabos um mote tem a ver com o Dia das Crianças e por que apenas focaram nos doces preferidos dos garotos. E não entendendo nada dessa brincadeira, consequentemente, você perderia um conteúdo legal sobre os seus personagens preferidos. Isso porque, para entender o contexto dessas historinhas, é necessário conhecer pelo menos as tradições em torno do Dia das Crianças no Japão, e um pouco da culinária japonesa. Bom, como eu carrego uma filosofia de vida que diz que sempre podemos aprender algo, até mesmo com as coisas que parecem mais idiotas, eu resolvi compartilhar com vocês essas pequenas historinhas envolvendo os Digi escolhidos no Dia das Crianças, com suas devidas explicações para que todos também possam entendê-las. E hoje eu proponho um vídeo mais descontraído, onde vamos conhecer um pouco de tradições, cultura e culinária japonesa, enquanto nos divertimos com algumas pequenas historinhas de Digimon. Para começar, é importante destacar que as historinhas se passam no Dia das Crianças. No Japão, a data é celebrada no dia 5 de maio. É um pouco diferente da nossa. Isso porque ela acaba sendo mais destinada aos meninos do que às meninas, e isso vem graças à tradição. Antigamente, havia no Japão uma celebração chamada Tango no Seku, o Dia dos Meninos, uma data onde os pais desejavam força e coragem aos seus filhos do sexo masculino. Essa comemoração vem desde a Era Nara, que é o período que corresponde aos anos entre 710 e 794 no calendário japonês. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da globalização japonesa, a comemoração acabou meio que se adaptando ao formato mundial, e em 1948 nascia o feriado Kodomo no Hi, o Dia das Crianças. Vale destacar que estamos falando do Japão, um país que até hoje traz o machismo enraizado em sua cultura milenar. Então, por mais que teoricamente o Kodomo no Hi seja uma data para celebrar a vida de todas as crianças, na prática, continua sendo um dia para desejar força e coragem para os meninos. Para as meninas existe uma outra data comemorativa que acabou sendo associada, que é o Hinamatsuri, o festival das bonecas que ocorre no dia 3 de março. Porém, mais uma vez, graças ao machismo, não se trata de um feriado nacional, nem de uma data tão comemorada. Bom, agora deu para entender o porquê da revista apenas destacar os motes preferidos dos garotos, não é mesmo? Mas por que será que ela destaca esses motes? Bom, para entender isso, vamos entrar ainda mais na parte cultural da celebração do Dia das Crianças. O grande símbolo dessa data são as carpas, que são penduradas em formato de bandeirolas nos jardins e servem como enfeites para a comemoração. Essa tradição vem de uma lenda japonesa que fala sobre uma carpa que nadou contra a cachoeira e que, quando chegou ao topo, transformou-se em um dragão, que inclusive é a história que inspirou as evoluções Magikarp e Gyarados em Pokémon. Então, enfeitar o seu quarto com uma carpa significa que você está desejando força e coragem para os seus filhos para que eles possam superar as dificuldades e adversidades da vida, assim como a carpa teve para subir a cachoeira. Outros símbolos da data são figuras de samurais e alguns heróis folclóricos. E toda data comemorativa que se preze tem que ter uma comida típica, não é mesmo? E o dessa data é o Kashiwa Mochi. Esse é um doce especial que é servido para desejar felicidade e prosperidade às crianças. Ele é feito com farinha de arroz e é geralmente recheado com pasta doce de feijão azul, que é aquele bem vermelho. O bolinho tradicionalmente é servido envolto com folhas de carvalho. Isso porque essa árvore deixa suas folhas caírem até que novas tenham nascido, sendo um símbolo da passagem harmoniosa das gerações, além de também estar associada à prosperidade.
Também é bom destacar que existe uma variação desse bolinho chamada shimak, que é enrolado com folhas de bambu. De qualquer forma, nesses doces as folhas não são comestíveis e servem apenas para decoração e, claro, trazer boa sorte. Bom, agora que já entendemos por que a revista listou os motes preferidos dos 5 dias escolhidos no Dia das Crianças, então já podemos conhecê-los, não é mesmo? O doce preferido do Izzy é o Cachua Mote com recheio de coxian. Bom, o mote a gente já conhece, mas e esse recheio? Como eu já comentei, esses bolinhos tradicionais são recheados com doce de feijão. Porém, no Japão não existe apenas um tipo desse doce, mas sim uma extensa variedade dele. O coxian é o tipo mais comum, ele é feito com feijão passado na peneira para ficar bem lisinho, sem nenhuma pele ou granulação. Agora o mote já tem um gosto um pouco diferente. O seu preferido é o kusamochi, com recheio de suban. O seu mote foge um pouco da tradição, porém é um doce típico da primavera japonesa, época do ano em que ocorre o Dia das Crianças. Ele possui uma cor esverdeada porque é produzido a partir de um pó feito com as folhas de uma planta chamada Artemisia. Por sua vez, o recheio de subuan é mais uma variação do doce de feijão, que dessa vez é cozinhado inteiro e fica com essa aparência mais granulada. O doce favorito do Tai é o Cachua Mochi com recheio de subuan, sendo a versão tradicional com doce de feijão mais granulado. O do TK é o Kusamochi com recheio de coxian. Seu mote é o mesmo que do seu irmão, porém, ele prefere o recheio mais liso com feijão peneirado. E por fim, o doce favorito do Joey é o Cachua Mochi recheado com miçuan. O mote não é segredo, porém não podemos dizer o mesmo do recheio. Assim como sempre acontece com tudo envolvendo o Joey, esse recheio é bem atípico para esse tipo de doce, isso porque ele é uma espécie de miso doce feito com feijão. Para quem não sabe, miso é um alimento típico do Japão, feito a partir de uma fermentação de uma mistura de arroz, cevada, soja ou feijão. O resultado é uma pasta que possui uma variedade de sabores e funções que podem ir de um ingrediente salgado para sopa até doces e recheios. Inclusive, eles podem ser encontrados em diversos supermercados do Brasil. Eu mesmo já encontrei. Uma vez que conhecemos o mote preferido de cada garoto, vamos então para as historinhas que aparecem na revista. Nela temos 3 situações envolvendo 3 duplas de dias escolhidos. A primeira é o Tai e sua irmã Kari. Ao comer o seu Cachua Mochi, o Tai acabou engolindo a folha de carvalho que estava enrolada nele. A Kari olha para o seu irmão e responde: "Irmão, isso não é um Sakura Mochi, então você não pode comer a folha." Eu ia fazer voz, mas não vou fazer não. Como já comentei acima, não se deve comer a folha de carvalho do mochi, diferentemente do Sakura Mochi, que é enrolada em uma folha de sakura levemente salgada e que é colocada lá para ser consumida. Na segunda situação, temos a Kari e o TK. A Kari escolhe o Cachua Mochi com recheio de coxian, que é o doce de feijão mais liso para comer. Ela então decide dividir metade do seu com o TK, que por sua vez dá metade do seu para ela. Dessa forma, eles poderiam comparar os gostos diferentes de cada um deles. Alguém mais chipa esse casal? Por fim, temos uma situação envolvendo a Sora e a Mimi. A Sora escolhe para comer o kusamochi com recheio de shiruan. O kusamochi é aquele bolinho verde e o shiruan é um doce feito com feijão branco, portanto, com a cor de sua matéria-prima. Ela olha para o seu mochi e diz: "O contraste entre o verde e o branco é tão bonito", e depois mostra para Mimi. A dona do brasão da sabedoria então pergunta: "Aí não tem nenhum com morangos e feijão azul salgado?" E todos respondem: "Não é daifuku de morango." A piada nessa situação tem a ver com o que a Mimi queria comer, isso porque ela não descreve um mochi, mas sim um outro tipo de comida, um daifuku. Apesar... é daifuku, né? Eu acho, né? Mas eu falei daifuku. Acho que daifuku fica tão estranho. Isso porque ela não descreve um mochi, mas sim um outro tipo de comida, um daifuku. Apesar de serem parecidas visualmente, o daifuku é uma sobremesa japonesa feita com uma pasta de arroz bem mais grossa. Por sua vez, o mochi tem uma massa mais pegajosa, tanto que se é recomendado comê-lo quente para ser mais fácil de mastigar. Além disso, o mochi tem uma conotação mais religiosa, o daifuku não. Bom, pessoal, essas historinhas podem até ser bem bobinhas, mas com elas aprendemos algumas coisas sobre tradição, cultura e culinária japonesa. Além de nos ter feito ficar com vontade de comer todas essas comidas, não é? Apesar que feijão, né? Enfim. E aí, qual desses motes você queria experimentar? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Vale lembrar que sempre estamos atualizando o canal com mais conteúdo de Digimon e curiosidades como essa. Portanto, não deixe de se inscrever caso ainda não seja inscrito e ao clicar no sininho para receber os nossos próximos vídeos. Não esqueçam de compartilhar nosso conteúdo com seus amigos e também nos seguir nas redes sociais. E eu tinha certeza que acabaria ganhando a aposta. Eu vi que todo mundo ficou com água na boca por um mote. Bom, eu me despeço de vocês e lembre-se, você pode suportar... A cachorra não tá deixando falar.
Será que eu tenho que esperar ela parar de latir? Ela parou. Bom, eu, Patamon, me despeço de todos vocês e lembre-se, você pode ter que suportar muitas coisas de mim, mas estou contando com você. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Bom, agora que já entendemos por que a revista listou os motes preferidos dos 5 dias escolhidos dos dias das crianças... O coxinha é o tipo mais comum e ele é feito com feijão passado na peneira pra ficar bem... Não sei por quê, me deu vontade de rir lembrando de feijão aqui. Sei lá, fiquei imaginando várias coisas absurdas assim com doce, né? Aquela pasta misturada, mas enfim.